Pode parecer que estamos diante de um palácio francês, mas apesar da semelhança, este é um palácio bem português e foi morada de 3 gerações da família real portuguesa. Bem-vindo ao Palácio Nacional de Queluz. O que inicialmente era uma casa de campo virou palácio a partir de 1747, quando o infante Dom Pedro, nome dado aos filhos de rei ou rainha que não são herdeiros da coroa, começou a construir essa maravilha. Dom Pedro era irmão do rei Dom José I e contratou 3 arquitetos para construir o palácio, um deles francês, responsável pelo estilo rococó. Os jardins, cuidadosamente simétricos, fazem uma combinação perfeita entre paisagem e arquitetura. Por dentro, mais beleza. A decoração, pinturas nos tetos e paredes e a intenção de criar nos ambientes a sensação de luxo e riqueza, como a sala de festas, por exemplo, construída para ser uma das mais bonitas do palácio, onde havia bailes, óperas, teatros. Esta sala vive várias ilusões. Temos o dourado todo, que não é o verdadeiro. Por exemplo, os espelhos criam uma sensação de espaço e que aumentam significativamente a luz. Estas colunas parecem colunas de mármore, que não são na realidade pedra, mas sim madeira pintada para parecer mármore. Portanto, toda esta sala e um pouco o rococó no geral vive muito desta ideia de trazer estas ilusões. Todas as salas e aposentos têm janelas voltadas para os jardins. E quanta história essas paredes guardam! 3 gerações de reis, rainhas, príncipes e princesas viveram aqui. E a ligação entre eles é uma confusão. Tios que casam com sobrinhas, arranjos familiares para preservar a coroa. Dom Pedro, por exemplo, virou o rei Dom Pedro III ao casar com a sobrinha Dona Maria I, conhecida como a Louca, filha mais velha do rei Dom José I e herdeira da coroa. Confuso, né? Mas assim o trono foi sendo ocupado em família. E eu nem vou me dar o trabalho de explicar tudo, porque as articulações familiares da monarquia deixam qualquer um perdido. E uma curiosidade: depois que Portugal conseguiu a independência de Espanha em 1640, os retratos pintados não exibiam mais a coroa nas cabeças dos reis e rainhas. Foi uma promessa feita pelo rei Dom João IV de, com a vitória portuguesa, entregar sempre a coroa a Nossa Senhora. Por isso, ela nunca mais apareceu na cabeça dos monarcas. Essa é a sala de espera, onde os convidados ilustres ficavam aguardando para serem recebidos pelo rei na sala do trono. Antigamente era uma sala escura, mas durante a invasão francesa houve a ideia de se criar aquela clarabóia ali para iluminar a sala e poder receber aqui Napoleão, que de fato nunca visitou o Palácio de Queluz. Esse quarto já está parecendo bem bonito, né? Mas você acha que é de uma princesa? Não. Aqui provavelmente era o quarto da dama de companhia e o da princesa está aqui. Maior, a cama mais enfeitada. Já temos mais aqui presente o neoclássico, onde são representados alguns temas da antiguidade clássica, como alguns elementos do Império Grego e Império Romano, e aqui no caso desta sala é o Império Egípcio, com as várias fins que compõem o teto e também as paredes. Aqui é tudo mais sóbrio e mais simples. São evocados estes temas que eram temas que acabaram de ganhar uma nova força com a redescoberta destes impérios da antiguidade clássica no final do século XVIII. Tá vendo a vestimenta, né? Não é um vestido pequenininho, né? Tem que ter espaço para ele. E o espaço está aqui, ó. Olha como é que eram as cadeiras para que as senhoras, as princesas, pudessem sentar com aquela roupa toda. Aquele objeto bonitinho ali, na verdade, guarda dentro dele um pinico, porque nem pensar que a princesa fosse levantar de madrugada e ir até a casa de banho, o banheiro, porque isso ficava longe do aposento, até porque naquela época eles não tomavam muito banho, achavam que banho fazia mal para a pele. Imagina o cheirinho, tudo lindo, mas não muito cheiroso. Então o piniquinho ficava ali, o pinico guardadinho para a princesa. Se precisasse, tinha onde fazer as suas necessidades noturnas.
Também era comum ter oratório ou espaço para reza nos aposentos. A rainha Carlota Joaquina assistia à missa aqui sozinha, com a imagem de Nossa Senhora del Carmen. Dona Carlota Joaquina viveu seus últimos anos de vida em exílio no Palácio de Queluz por conspirar contra o marido, o rei Dom João VI. A mesa ainda está decorada com a porcelana usada por ela. E agora a sala que, para mim, é a mais linda. Pela beleza, a gente já vê que essa é uma das principais salas do palácio, a Sala dos Embaixadores. E na época do Dom João VI, aqui acontecia a cerimônia do beijamão. A corte vinha aqui para homenagear o rei e lhe beijava a mão. Boa parte da sala teve que ser reconstruída por causa de um incêndio em 1939. O teto ilustra a época em que esse espaço também funcionava como sala de serenatas. Esta era a sala dos piqueniques. Piquenique real, né? E a mesa era posta onde o rei ou a rainha queriam. Muitas vezes ia para os jardins. Daí a expressão botar a mesa ou mesa posta. O teto foi decorado para lembrar favos de mel. Neste quarto, Dom Pedro I, imperador do Brasil, o Dom Pedro IV de Portugal, nasceu e morreu. A cama não é original. 7 dos 9 filhos de Dom João VI e Carlota Joaquina nasceram no mesmo quarto. Depois da morte de Dom Pedro I, o palácio deixou de ser habitado diariamente. Em 1910 foi classificado como Monumento Nacional, um espaço carregado de história e ostentações. Se a nobreza queria passear de gôndola, simples, era só desviar o curso do rio e criar nos jardins um canal para que a embarcação pudesse passar, e os azulejos enfeitavam o caminho. A Cascata Grande proporcionava espetáculos com os jatos d'água. E se o rei Dom Pedro III gostava de abacaxi, por que não construir estufas e criar o fruto? Esse é o Jardim Botânico do Palácio de Queluz. Pelo menos agora, a gente também pode visitar essa preciosidade. O ingresso é pago, claro, mas como você vê aqui, vale a pena.